Mulherada, faz barulho, mulherada. Essa é a chamada da imersão que vai acontecer em maio. E você vai participar com a gente. Em breve vai ter as inscrições. Amém? Quem quer ouvir a palavra de Deus? Pega a sua Bíblia e abra comigo em 2 Coríntios capítulo 7. Vamos se colocar em pé. Segundo Coríntios capítulo 7, versículo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Diz assim: pois quando chegamos a Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe ministraram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Só até aqui. Pode se sentar? Eu preciso de silêncio agora e a sua interação dando um glória a Deus, um aleluia. Se você receber a palavra e você sentir que é para você, você pega no seu espírito. Amém? O tema da mensagem é: amigos são enfermeiros da alma. Pode dizer para alguém que está ao seu lado: amigos são enfermeiros da alma. A vida do apóstolo Paulo foi marcada por muitas adversidades. Em 2 Coríntios 11, do 24 ao 29, ele mesmo disse: 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia como náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de parte a parte, enfrentando perigos de rios, perigos de assaltantes, perigo entre os meus compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Paulo disse: trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez, além disso enfrentei diariamente uma pressão interior, preocupado com a saúde da igreja. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem é induzido ao pecado, que eu também não queime por dentro. Essas palavras do apóstolo Paulo à igreja de Corinto é um desabafo de tudo aquilo que Paulo enfrentou na construção da obra de Deus. Essas palavras é como se o apóstolo Paulo tivesse escrito em seu diário de bordo as suas dores, suas aflições, suas lutas, e agora chegou a hora de ele colocar para fora tudo aquilo que ele estava sentindo. Na verdade, aqui está o desabafo de um velho apóstolo que sofreu demais pela pregação do evangelho. Em todos os lugares que Paulo passou pregando o evangelho, ele incomodou. Em todos os lugares que o apóstolo Paulo pregou o evangelho, ele incomodou. Houve momentos que ele enfrentou oposições tão difíceis e duras, que ele teve o seu emocional e o seu físico abalado. Mas na Macedônia, diga bem forte, Macedônia, Paulo sofreu uma tribulação muito maior do que ele imaginava. A Macedônia, por ser o berço do politeísmo grego, havia muitos outros deuses que estavam sendo adorados em Macedônia.
E Paulo vai pregar o evangelho naquela cidade que era uma cidade idólatra. Era um ambiente hostil de se estar, difícil de se conviver. E na Macedônia, Paulo, por pregar o evangelho, ele enfrenta oposições das mais variadas possíveis. A Bíblia vai dizer que Paulo foi perseguido em Damasco, Paulo foi rejeitado em Jerusalém, Paulo foi esquecido em Tarso, Paulo foi apedrejado em Listra, Paulo foi açoitado e preso em Filipos, Paulo foi escorraçado em Tessalônica e enxotado de Bereia, Paulo foi chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corinto, Paulo enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio na viagem para Roma, foi picado por uma cobra na ilha de Malta, mas ao chegar algemado na maior metrópole do mundo, a capital do império, Paulo escreve sua carta aos Filipenses, dizendo que as coisas que lhe haviam acontecido tinham contribuído para o progresso do evangelho. A palavra progresso na língua grega era usada para os engenheiros que abriam estradas para as viagens do imperador. Paulo estava dizendo, o sofrimento do cristão abre portas para o avanço do evangelho. O apóstolo Paulo não está sofrendo de uma desilusão amorosa. Ele não está sofrendo porque uma porta se fechou. Ele não está sofrendo por uma crise financeira. O sofrimento de Paulo é tão visceral porque ele sofre pelo evangelho. Ele sofre por evangelho. Ele está chorando para que o evangelho das boas novas pudessem chegar aos gentios. Eu louvo a Deus pelo apóstolo Paulo. Está aí porque eu amo o apóstolo Paulo. Claro, abaixo de Cristo. Cristo é o nosso supremo mestre. Mas se existe um personagem na Bíblia que eu tenho um apreço maior, é o apóstolo Paulo, porque nós só estamos aqui por Cristo, porque ele foi à cruz, e pelo apóstolo Paulo que ele pregou o evangelho aos gentios. Nós éramos gentios, mas o evangelho da graça pregado por Paulo chegou até nós. Por isso fomos salvos. Ele está sofrendo. E quando ele chega na Macedônia, ele só não morreu pelas agruras da vida, porque Deus em sua infinita misericórdia enviou Tito para cuidar da saúde emocional de Paulo enquanto ele pregava o evangelho. Em Macedônia, Tito foi o amigo bem presente na hora da angústia. Em Macedônia, Tito foi as muletas emocionais do apóstolo Paulo, para que ele continuasse andando. Essa mensagem me fez refletir sobre três coisas. Primeiro, sobre o valor das amizades em tempos difíceis. Segundo, sobre o impacto que certos ambientes causam na nossa vida. Terceiro, como Deus nos consola em meio às aflições. Portanto, eu quero destacar com vocês algumas verdades do texto. A primeira é a importância de um amigo na nossa caminhada de fé. A importância de um amigo na nossa caminhada de fé. O versículo 6 diz assim: Deus que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Diga bem forte, Tito. Às vezes as tribulações que nós enfrentamos são tão difíceis. Os fardos que nós carregamos são tão difíceis, são tão pesados, que nós não teríamos estruturas ou estrutura para continuar se nós não tivéssemos um amigo ao nosso lado. A vida cristã não é um mar de rosas. Servir a Deus não é fácil. Frequentar e participar de uma igreja não é para qualquer pessoa. A caminhada da fé não é fácil. Muitas coisas vão acontecer para abalar sua fé. Muitas coisas vão acontecer para te desanimar. Muitas coisas vão acontecer para te tirar do centro da vontade de Deus. Acusações, rejeições, problemas pessoais, financeiros, emocionais, oposições das mais variadas, inveja, contendas, inimizades. Não é fácil servir a Deus. É maravilhoso servir a Deus,
mas as entrelinhas não é fácil. A caminhada da fé não é para qualquer um. Por isso que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos começaram com a mão no arado, mas quando as coisas começaram a ficar difíceis, foram tirando a mão do arado. Muitos começaram cheios de fé e terminaram a sua vida na apostasia. Muitos começaram no altar e terminaram a sua vida no mundo. Porque a caminhada da fé não é fácil. Eu passei por muitos momentos difíceis na minha vida. Você sabe o que me manteve em pé? O consolo da minha família. E o apoio emocional que eu tive de alguns dos meus amigos. Amigos que nos momentos difíceis não desistiram de mim. Por isso que Eclesiastes 4:12 diz assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. O que Salomão quer dizer aqui? Um homem sozinho pode ser vencido, mas quando ele se une a outro, dificilmente é vencido. Ele acrescenta o cordão de 3 dobras, ou seja, o marido e a esposa e o Espírito Santo. Quem é que consegue derrubar o marido aliançado com a esposa, com a presença do Espírito Santo? É um cordão de 3 dobras, não se quebra. O pastor e a igreja está bem aliançado entre o corpo, os membros e o pastor. Há um cordão de 3 dobras, o Espírito Santo coligou a gente, ninguém derruba. Você está ligado num propósito com o seu sócio, há um Espírito Santo no meio, coligou, ninguém derruba. Você está próximo da sua irmã, tem um Espírito Santo no meio, ninguém derruba. O cordão de 3 dobras. O problema é que a gente gosta de viver sozinho. Só que sozinho você não é bom o suficiente. Sozinho você não é pleno. Sozinho você não é realizado. O que adianta chegar no topo da montanha e não ter com quem comemorar, não ter com quem celebrar as vitórias? Paulo está dizendo: eu estava sendo vilipendiado em Macedônia até que Tito chegou para consolar as dores da minha alma. Em Macedônia Paulo sofria pela pregação do evangelho, mas quando Tito chega, esse sofrimento vai embora. Redobre a sua atenção agora. Alguns comentaristas judaicos dizem que o nome Tito significa enfermeira, porque vem do verbo hebraico nakar, que significa cuidar. Ou seja, Tito foi a medicação certa para as dores emocionais de Paulo. Assim como uma enfermeira cuida do corpo, Tito cuidou da alma. Mas o que me chama a atenção é que Tito não foi para a Macedônia para mentorear Paulo. Tito não foi para a Macedônia para estudar teologia com Paulo. Tito não foi para a Macedônia para fazer uma vigília de oração com Paulo. Tito foi para a Macedônia só para ser amigo presente no dia da angústia. A presença de Tito já era o consolo que Paulo precisava. Na nossa caminhada de fé, o diabo tenta nos ferir usando pessoas feridas, mas Deus usa pessoas curadas para nos curar. Assim como existem pessoas tóxicas, existem pessoas medicinais, que quando chega perto da gente, cura a nossa alma, facilita o nosso caminho, carrega os nossos fardos. E Tito é o tipo de amigo que facilita a nossa caminhada. É aquele tipo de amigo que fala muito sem usar uma palavra sequer. É aquele tipo de amigo que não deixa você parar. É aquele tipo de amigo que não deixa você desistir. Amigos verdadeiros são aqueles que vão te aproximar de Deus. Quando você cogita em parar, Ele diz: não pare. Quando você diz: eu estou fraco, Ele vai ser intercessor no momento da dor. Ele vai te trazer para o altar, Ele vai te convidar à igreja, Ele não vai deixar você desistir, Ele não vai te roubar do seu propósito. Nós precisamos de amigos que nos aproximem de Deus. E Tito era esse amigo na vida de Paulo, o amigo bem presente no dia da angústia. Agora, por que Deus não... Essa pergunta intrigou o meu coração enquanto eu estudava. Por que Deus não consolou o apóstolo Paulo? Não era mais fácil Deus usar
um anjo, um querubim, um arcanjo, ou o próprio Deus para consolar o apóstolo Paulo, Deus enviou Tito. Por que Deus enviou Tito? Porque quando o assunto é relacionamento, ele sabe que só a espiritualidade não basta. Isso aqui é muito forte, tem que pensar para entender. Quando o assunto é relacionamento, só a espiritualidade não basta. Você precisa de alguém. Por isso que não é bom que o homem esteja. É possível. É possível. Bom nunca. Porque sozinho você nunca vai encontrar plenitude. Nós somos seres gregários. Deus poderia ter falado: Paulo, eu te encorajo, meu filho, continue, persevere. Mas Deus mandou Tito. Porque a gente precisa de gente ao nosso lado. A gente precisa das pessoas para dividir as nossas dores. Quando o assunto é relacionamento, Deus sabe que só a espiritualidade não basta. Aí a chegada de Tito em Macedônia foi um bálsamo no coração de Paulo. Eu quero te encorajar a não desistir. Muitas pessoas que estão aqui me ouvindo querem desistir, porque a caminhada ficou difícil. Deus requer de você renúncias diárias. Todo mundo pode, você não pode. Todo mundo vai, você não vai. Todo mundo pode falar, você não pode falar. Você foi separado para estar vivendo um novo ciclo, e isso muitas vezes pesa uma responsabilidade maior sobre os seus ombros, e você talvez esteja aqui hoje querendo desistir, porque a pressão está vindo de todos os lados. Você não pode parar agora, e nem desistir nesse presente momento, até que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Deus vai enviar Titos como enfermeiros da alma, para cuidar do seu coração em dias dos quais você não quer mais viver. Assim como Deus enviou Tito para fortalecer a chamada de Paulo, Deus também vai levantar pessoas para fortalecer o teu ministério. Nós não podemos caminhar sem pessoas ao nosso lado. Agora, como enfermeiro da alma, o que Tito fez para Paulo em Macedônia? Ele foi consolo em momentos difíceis. Ele foi o consolo em momentos difíceis. A Bíblia vai dizer que Paulo enfrentou conflitos externos em Macedônia. O que é conflitos externos? São conflitos visíveis. Todos vocês aqui têm conflitos externos, que são conflitos que a gente pode ver com os olhos. Por exemplo, é uma oposição no trabalho, é alguém que sente inveja de você, é alguém que falou mal de você sem conhecimento de causa, é alguém que está tentando te prejudicar, e você sabe que essa pessoa está ali tentando te prejudicar de alguma maneira. Mesmo que você não queira lutar, você é obrigado a se defender. Mesmo que você não queira entrar em um embate, você é obrigado a entrar em um embate, porque você está tendo lutas visíveis. É uma enfermidade, é uma crise que se levanta contra você, é um problema no seu casamento, é um problema nas suas relações pessoais, é um problema no seu ambiente de trabalho. São crises visíveis, são lutas visíveis, você está vendo aquilo acontecer. Todos nós outros aqui temos problemas visíveis. Eu tenho milhares de problemas visíveis como você. A Bíblia está dizendo que quando Paulo chegou em Macedônia, floresceu problemas visíveis de todos os lados. Não obstante disso, Paulo também diz que ele passou a ter temores internos. Temores internos são lutas invisíveis. Enquanto conflitos são problemas visíveis, temores internos são problemas invisíveis. E aonde é que acontecem os problemas invisíveis? Aonde? Na mente. Paulo está dizendo: eu fui perseguido em Macedônia, eu tive inimigos, problemas, adversidades, eu tive um confronto ardiloso por todos os lados, mas não obstante disso, eu também estava cheio de lutas internas. A pior guerra não é quando você luta contra alguém, é quando você luta contra você mesmo. Alguém comigo?
Sabe aquela luta que a gente luta com a gente mesmo? Ninguém vê, ninguém sabe, ninguém imagina. Eu sempre costumo dizer isso. Pastor Fábio, por mais que você esteja casado há 20, 30 anos, a Elaine não sabe o que habita no seu coração. O seu marido não sabe o que habita no seu coração, pastora. Jessé, por mais que você seja casado com uma mulher maravilhosa, a Pri ainda não sabe o que habita no seu coração, porque todos nós passamos por lutas invisíveis, guerras mentais. Ninguém sabe. Por exemplo, eu posso estar aqui pregando para vocês, cheio de crises, mas quem olha de fora diz: não, o bispo está pleno, o bispo é homem de Deus, está bem realizado, é próspero. Mas eu posso estar em uma guerra invisível do tamanho do mundo e você não imagina. Na verdade, Paulo está dizendo: eu estava lutando contra os opositores, contra os perseguidores, contra os invejosos, e não obstante das guerras externas, havia uma guerra interior travado no meu coração, que era a luta mental. E como é que o diabo faz essa luta mental? Ele joga seta no seu coração, ele joga seta na sua mente. O inimigo é bom em jogar seta, em jogar dúvida. Ele vai jogando dúvida na sua mente. Ele joga uma seta hoje: olha, sua mulher não te ama como ela disse te amar. Olha, a sua igreja, ela mudou, ela não é mais a mesma igreja. O seu pastor mudou a palavra, toma uma seta. Olha aí, o seu patrão não te honra, toma uma seta. Olha aí, ó, o seu filho não te reconhece como pai, toma uma seta. Olha aí, aquela pessoa te valoriza e aquela outra não, toma uma seta. Olha aí, você mandou uma mensagem para alguém, essa pessoa não te respondeu, toma uma seta. E a gente fica tomando um monte de seta. Quando a gente vai perceber, a gente está já cheio de crise mental, cheio de luta interior. E é isso que o diabo quer. Ele quer minar você levantando pessoas, e ele quer minar você para lutar com você mesmo. Paulo está dizendo o seguinte: irmãos, quando eu cheguei em Macedônia, foi crise externas e crises internas. Foi conflitos externos e foi temores internos. Foi lutas com inimigos humanos e foram lutas espirituais. Ninguém sabia o que eu estava passando, mas Deus sabia o que eu estava passando. E quando eu estava pensando em desistir, Deus enviou um homem chamado Tito. Deus enviou Tito ao meu encontro e foi bálsamo nas minhas feridas. Alguém está aqui tomando setas. Alguém está aqui com conflitos externos e temores internos. Alguém está aqui lutando com inimigos mortais e inimigos invisíveis. E você está dizendo: Deus, eu não consigo mais, eu estou quase parando, a luta está travada, eu estou quase desistindo. Mas Deus está dizendo para você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, que é suave e leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você tinha todos os motivos para parar, você tinha todos os motivos para desistir da fé, você tinha todos os motivos para abandonar a sua crença, mas Deus está dizendo: aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para cumpri-la. Não são conflitos externos nem temores internos que vai parar você. Eu profetizo que toda seta do diabo na tua mente, que toda luta mental, todo sofisma, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, doenças psicossomáticas, doenças da alma, esgotamento emocional, o sangue de Jesus é poderoso. Chacoalha alguém que está ao seu lado e diga assim: não para, vai. Chacoalha, chacoalha, sarando, diga: não para, vai, não para, 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 não para. Conflitos externos, temores internos. Se parece com você? Deus, sabendo que Paulo não estava suportando, envia Tito. Bem-aventurados são os Titos, que sem que ninguém fale o que a gente está passando,
Ele é sensível a ouvir a voz de Deus. Em dezembro eu passei uma luta muito grande. Eu me lembro como se fosse hoje. Nós perdemos a fome em casa. Na verdade nós estávamos em um lugar, eu e Luana, e recebemos uma notícia que não foi muito agradável. Nós perdemos a fome aquele dia. Quando foi 3 horas da manhã, eu acordei para orar na sala da minha casa. Eu disse: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Quando foi 3h58 da madrugada, 8 minutos depois, um bispo amigo meu, sem saber de nada, me mandou um áudio. Bispo, Deus acabou de me acordar. Eu não sei o que você está passando, meu amigo, mas Deus mandou te dizer isso. Eu disse: 8 minutos de oração? A resposta veio no mesmo dia, como eu disse pela manhã. Eu não sou diferente de vocês, nem mais espiritual que vocês. Eu não acho que eu sou o clero e vocês são os leigos. Talvez eu seja o mais pecador de todos vós outros. Mas Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Se nós se achegarmos a Deus e perguntarmos o porquê, Deus sempre responde. Ele sempre fala. Ele pode falar na minha boca, Ele pode falar na boca da tua filha, Ele pode falar com um morador de rua, Ele pode falar usando vários métodos. Deus pode falar com você em sonho, em visão, em revelação, mas Ele fala. É só você perguntar a Deus. Pode abaixar um pouquinho, Juninho, bem pouquinho. É só você perguntar a Deus, que Deus fala. Diga: Deus fala. Quem é que falou para Deus que Paulo estava sofrendo? Ou melhor dizendo, quem falou para Tito que Paulo estava sofrendo? A não ser Deus. Porque Paulo não falou. Só que Tito estava presente, na verdade, de verdade na vida de Paulo. Diga assim: estar presente de verdade. Porque tem gente presente, mas ausente. Tem gente que senta na nossa mesa, frequenta a nossa casa, trabalha na mesma empresa, congrega na mesma igreja, mas está desconectado emocionalmente. Presença física não pode substituir apoio emocional. Muitos pais, por conta da vida profissional, estão fisicamente perto dos filhos, mas emocionalmente longe dos filhos. Por isso vivemos a geração de órfãos de pais vivos. Uma pessoa pode ter pais vivos, mas devido à ausência dele, se sente como órfão. O pai está, mas não está. Existem muitos viúvos de maridos vivos, viúvas de maridos vivos, e viúvos de esposas vivas. Moram na mesma casa, dividem a mesma pasta de dente, dormem na mesma cama, comem na mesma mesa, mas estão divorciados afetivamente um do outro. Não compartilha dor, nem sentimento, nem tristeza. Você já conversou com alguém que você está falando do seu coração para alguém, a pessoa está assim, ó? Ô cara, eu estou querendo me matar. Olha, eu não estou muito bem não, olha, sabe, eu estou meio desgostoso da vida. Já conversou com alguém assim? Está presente, mas ausente. Tito estava presente de verdade. Quando ele chegou para ter com Paulo em Macedônia, ele não estava conversando com Paulo olhando no Instagram, nem no Facebook, nem respondendo uma mensagem do WhatsApp, nem um e-mail. Cara, ele se entregou de corpo e alma. Meu amigo, eu estou vindo aqui para consolar você. Eu vou te tirar dessa situação. Eu vou arrancar você dessa cova. Eu vou restaurar o seu emocional. Eu vou estar perto de você. Eu sei que você está fazendo uma proeza, então eu estou aqui de corpo, alma e espírito. Esse é um tempo de nós estarmos presentes de corpo, alma e espírito. Você que é casado, desliga um pouco o teu telefone, sai um pouco do Instagram, sai um pouco do Facebook. Enquanto vocês estão comendo na mesa, enquanto vocês estão deitados na cama, divide informação, compartilhe seu coração, fale das suas dores, fale dos seus momentos de alegria. Ontem eu fui deitar com a minha esposa e eu falei: nós vamos mudar a energia aqui de casa. Ela: como assim? Eu falei: nós vamos começar a cantar mais. Ela disse: nós vamos fazer um churrasco.
Nós vamos colocar músicas de alegria, nós vamos parar de falar de problemas, nós vamos começar a acordar pela manhã, e nós vamos tomar um belo de um café, e nós vamos falar de coisas positivas. Eu quero mudar a energia dessa casa. Minha casa é triste, minha casa é muito alegre, mas é que eu sou feliz demais, eu sou bagunceiro, e eu quero continuar fazendo isso, porque eu estava lendo um estudo de neurociência que diz que quanto mais alegre você é, mais você se conecta com pessoas boas. Então, se a minha alegria, que é fruto do Espírito, pode me conectar com pessoas boas, por que eu vou ficar praguejando? Por que eu vou acordar segunda-feira? Ai, segunda-feira, ai, o metrô o trem do Vila Mara, ai, tá apertado, ai, a marmita aqui no... Não, irmão, acorda amanhã pela manhã, e eu falei hoje pela manhã, para você não achar, falei assim, ó, vai numa cafeteria amanhã cedo, toma o melhor café que você pode. Amanhã você vai colocar a melhor roupa que você tem, aquela que você guardou para o seu aniversário, que vai ser só em agosto. Usa, porque tem gente que é assim, compra um sapato na promoção de novembro para usar só em maio. Já usa amanhã, sapato alto, bem alto mesmo, para ficar com o pé dolorido até o final do dia. Amanhã você vai acordar cedo, você vai se maquiar, você vai se arrumar, você vai colocar a sua melhor roupa, você vai procurar uma cafeteria ou uma padaria top para você sentar e tomar um café digno. Você pode morrer na terça-feira, na quarta-feira, você pode não existir mais até o final do mês, e você fica economizando vida. Você fica economizando vida, você fica economizando vida. Eu falei para Lô, nós vamos viver a vida que Deus nos deu. Então amanhã vai ser o dia que você vai começar mudando essa energia da sua casa. Pastor, não tenho como ir na cafeteria. Faz um café, estica uma mesa, coloca um bolo, coloca um pão, e já acorda pela manhã dizendo, essa semana vai ser a melhor semana da minha história. Essa semana vai ser uma semana maravilhosa. O diabo quer me parar. Eu estou cheio de luta mental, cheio de conflitos externos, mas eu vou começar essa semana mandando coisas boas para a vida, lançando pão sobre a água. Eu quero profetizar em nome de Jesus que essa semana vai ser a semana que você vai parar tudo e vai cuidar um pouco de você. Qualquer relação que você estiver, esteja de verdade, seja profundo, participe, se envolva, se importe, ouça atentamente o que os outros têm a te dizer. Se não for para você mergulhar de cabeça, não mergulhe. Detalhe, se mergulhar de cabeça, não mergulhe em pessoas rasas. Leia um bom livro. Tome uma xícara quente de café. Ou um chá. Estou doido para chegar amanhã, irmão. Que eu já vou acordar dançando. Segunda coisa que a gente aprende com esse texto, o impacto que certos ambientes podem causar em nossa vida. Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Quer dizer que Paulo estava vivendo um tempo confortável até chegar em Macedônia. Quando ele chega em Macedônia, o texto diz, não tivemos mais nenhum descanso. Em algumas traduções bíblicas dizem, não tivemos paz. O que eu entendo aqui? Existem ambientes que nos roubam a paz. Eu estava bem até morar naquela casa. Eu estava bem até mudar para aquela cidade. Eu estava bem até começar a trabalhar naquele emprego. Eu estava bem até isso. Tem ambientes que as forças espirituais são tão pesadas que você entra bem e sai doente. Você entra feliz e sai triste. O apóstolo Paulo se cansou. E eu fiquei pensando, se até o apóstolo Paulo se cansou, quanto mais eu. Porque o cansaço é inevitável, você vai se cansar.
Você vai se cansar de morar na casa que você mora. Você vai se cansar de andar com o carro que você tem. Você vai se cansar do seu guarda-roupa e dessas roupas que você usa. Você vai se cansar do seu cabelo. Você vai se cansar da sua igreja. Você vai se cansar de várias coisas. Mas a força que você precisa para continuar vivendo vem de Deus. Talvez você esteja cansado de tantas coisas, mas você não pode desistir do seu propósito. 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. A nossa leve, momentânea tribulação trará um peso excelente de glória naquilo que está por vir. Deixa eu profetizar, se você não desistir agora, Deus vai compartilhar com você um peso excelente de glória na próxima temporada da sua vida. Eu não sei qual ambiente você está, que está difícil de se estar. Eu não sei qual é o lugar que você está, que está tirando sua paz, sua energia, sua alegria. Mas eu vou dizer para você, você não pode sair desse lugar até que o propósito se cumpra. Você não pode sair do lugar que Deus te plantou até o propósito se cumprir. Pergunta por quê? Porque na vida do apóstolo Paulo, Macedônia era o seu lugar de pressão. Em Macedônia, Paulo foi forjado. Paulo foi esmagado. Paulo foi pressionado. Paulo foi treinado. Em qual Macedônia da vida você está sendo forjado? E que todos os dias você é tentado a parar. Pastor, eu vim de uma família disfuncional. O ambiente de trabalho, a cada dia que passa, está mais tóxico. Pastor, eu estou em um relacionamento abusivo. Não é fácil conviver com um narcisista, uma narcisista. Pastor, eu estou esgotado emocionalmente. Minha situação financeira vai de mal a pior. Eu estou em luto porque perdi alguém. Através de um sepultamento, eu posso ter perdido alguém que eu amo e não está mais comigo. São várias facetas do luto. Alguém aqui está se divorciando ou se divorciou, e o divórcio é uma amputação de uma parte que era importante no seu corpo. Muitos aqui estão vivendo situações difíceis. É a sua Macedônia. É o lugar que Deus preparou para te esmagar, para te forjar. E às vezes Deus usa ambientes e situações difíceis para moldar o nosso caráter e fortalecer a nossa fé. Vou falar de novo, às vezes Deus usa ambientes e situações difíceis para moldar o nosso caráter e para fortalecer a nossa fé. Lembra de José? Ele foi vendido como escravo pelos irmãos. Ele foi morar no Egito, em uma cidade que ele não conhecia, no meio de pessoas que ele não conhecia. Ele foi humilhado, passou fome, foi preso inocentemente, foi acusado. Olha o ambiente hostil que José estava. Lembra de Moisés, quando matou um egípcio, enterrou mesmo na areia? Ele foi morar nos desertos, até se tornar pastor de ovelha novamente. Ele estava em um palácio e no outro dia ele estava em um deserto. Olha o ambiente hostil de um deserto. Lembra de Davi, quando foi perseguido por Saul? Ele foi obrigado a morar em cavernas. Davi foi obrigado a viver em desertos, em covas, porque Saul queria matá-lo. Olha o ambiente que Davi estava. Daniel, quando chegou em Babilônia com 15, por volta de 18 anos, ele saiu exilado da sua pátria e foi morar em uma outra pátria, serviu 3 reis, ambiente hostil, com muita idolatria, mas ele permaneceu ali, porque eles sabiam que por mais hostil que seja o ambiente que você está, Deus está te preparando para algo maior. Eu vou falar de novo, por mais hostil que seja o ambiente que você está, Deus está te preparando para algo maior. José foi o governador do Egito, Moisés foi o libertador de Israel, Davi foi o maior rei da história, e Daniel alcançou o maior cargo do governo da Babilônia, porque permaneceram no lugar que Deus havia plantado eles. Levante as mãos nos céus. O diabo quer te arrancar da Macedônia, porque está difícil, complicado, mas Deus está dizendo: você não sai do lugar que eu te plantei, até que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Escuta, por Paulo não ter saído da Macedônia, a guarda pretoriana foi evangelizada, Tessalônica foi alcançado pelo evangelho, Bereia houve salvação e graça, porque ele permaneceu aonde Deus havia plantado ele.
Se você sai do lugar que Deus te plantou antes da hora, você não vive promessa. Qual é a sua Macedônia? Qual é o lugar que Deus está te forjando? É aí que Deus vai te preparar. Eu termino essa palavra dizendo que enfermeiros da alma são carregadores de boas notícias. Porque a Bíblia diz que quando Paulo chegou, ou quando Tito chegou na cidade, ele não somente veio com o corpo físico, mas ele trouxe boas notícias. A Bíblia diz que ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Tito chegou assim, chamou Paulo para um café e disse: chega aí, Paulo, eu sei que você está meio triste, mas eu trouxe boas notícias para alegrar o seu dia. Sério, Tito, sério. Sabe a igreja que você abriu em Corinto? Sei, está crescendo. Sabe a igreja que você plantou naquela cidade? Está florescendo. Eu estou aqui, Paulo, para dizer para você que todo o seu trabalho no Evangelho tem dado resultado. Você não pode desistir. Trouxe boas notícias. Trouxe boas notícias. Trouxe boas notícias. Eu não sei para quem é essa palavra, mas antes desse mês terminar, Deus vai te surpreender com uma boa notícia. Se tem fé, pega. Se não tem, não precisa. Mas eu vou dizer de novo. Antes do mês de janeiro terminar, Deus vai te surpreender com uma boa notícia. Eu me lembro de Zacarias. Lucas capítulo 1, versículo 13. A Bíblia diz que Zacarias estava no templo do Senhor com um incensário na mão, fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer dentro do seu ofício sacerdotal. E um dia o anjo do Senhor apareceu a Zacarias e disse: não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e você dará o nome dele de João. Está chegando, Zacarias, uma boa notícia. Me lembro de Ana, que enfrentou muita oposição e sofrimento por causa que era estéril, mas um dia, zombada por Penina, humilhada por Penina e rejeitada pelos seus, recebeu uma boa notícia. Deus atendeu a sua oração e lhe concedeu um filho. Me lembro de José, que passou muitos anos sofrendo no Egito. Na verdade foi 17 anos de sofrimento. Mas um dia Faraó tem um sonho, ninguém sabe interpretar, e o copeiro diz: olha, tem um homem lá na prisão que ele interpretou o meu sonho, ele pode interpretar o seu também. Mandaram tirar José, e uma boa notícia chega para José. Vou falar para você, uma boa notícia mudou a vida de José. E não somente a vida de José, como a família de José também foi mudada pela revelação do sonho que ele teve. Eu vou profetizar para alguém: Deus vai te surpreender com uma boa notícia ainda no término desse mês. Eu quero profetizar que uma notícia financeira, espiritual, material, relacional. Um pegou lá no fundo, ó. Outro levantou lá atrás. Eu vou profetizar em nome de Jesus. Não há nada impossível para Deus. Hebreus 13:5, pois o próprio Senhor disse: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eu não sei há quanto tempo você está esperando, eu não sei qual é a Macedônia que está te oprimindo, mas Deus te mandará boas notícias, boas notícias, boas notícias para a glória de Deus. Chacoalha 3 ou 4 pessoas aí e diga assim para ela: Deus vai te surpreender com boas notícias. Vai. Não, chacoalha alguém com força. Chacoalha alguém com... Diga: Deus vai te surpreender com boas notícias. Oh, Espírito Santo de Deus. Você tem fé para ficar em pé no seu lugar? Eu quero chamar aqui à frente só você que está tendo conflitos externos, temores internos. Você que está na Macedônia sendo humilhado. Você que disse: pastor, estou quase parando. Eu quero chamar você que tem certeza que antes desse mês terminar, no mesmo espírito, uma notícia grande da parte de Deus vai chegar na sua vida. Venha.
Essas pessoas que estão vindo aqui, muitas pessoas aqui estão esmagadas pela vida. Sabe quando a vida te amassa? Sabe quando as pressões tentam te roubar a paz? Sabe quando você está em um ambiente que você não quer estar mais? Uma casa, um trabalho, às vezes até em uma relação que você sabe que vai te levar à morte espiritual. E você diz: Deus, eu vou morrer assim? Eu queria conversar com alguém e ninguém me escuta. Porque às vezes até para falar, a gente tem que encontrar as pessoas certas. Porque senão a gente fala e não é ouvido. Mas eu trabalho com fé. A coisa mais linda é a fé. Porque Deus sempre manda as pessoas certas para falar com a gente. Assim como Deus incomodou aquele meu amigo às 3h38 da manhã para falar comigo, o que Deus não faria por você? Mas eu estava acordado com o joelho dobrado dizendo: Deus, fala. Só precisa falar. Deus vai fazer coisas tremendas acontecerem esse ano. E se você sai do lugar que você está plantado, você não vive até que Deus te direcione. Paulo não saiu de Macedônia porque as coisas ficaram difíceis. Paulo não foi embora de Macedônia porque ele tinha muitos inimigos. Paulo não tirou a sua vida porque ele estava com setas e lutas internas. Paulo esperou em Deus. E Deus mudou a história dele. Deus quer mudar a sua história. Assim como Deus mudou a minha história há 20 anos atrás, Deus quer mudar a sua. Deus quer te levantar como pregador da palavra. Deus quer te usar como uma ferramenta. Deus quer te usar como um Tito. Virar uma unção de quebrantamento agora. Pode chorar. Chora porque essa sua Macedônia está complicando a sua existência. Pode chorar, chora, coloca para fora.